Em junho de 1942, o Império do Japão via o Pacífico como seu domínio, e a Batalha de Midway não era apenas mais um confronto, mas a oportunidade de consolidar essa supremacia. A confiança da Marinha Imperial Japonesa era palpável, forjada por uma série de vitórias avassaladoras desde o ataque a Pearl Harbor. A destruição da frota americana do Pacífico em dezembro de 1941, seguida por conquistas rápidas nas Filipinas, Malásia, Singapura e Índias Orientais holandesas, havia estabelecido um senso de invencibilidade. O Japão controlava vastas extensões do oceano, e seus marinheiros e aviadores eram considerados, com razão, entre os mais experientes e eficazes do mundo. O planejamento para Midway, concebido pelo almirante Isoroku Yamamoto, arquiteto de Pearl Harbor, refletia essa confiança. O objetivo era claro: atrair e aniquilar o restante da frota de porta-aviões americana, o último obstáculo significativo para o domínio japonês no Pacífico. A estratégia baseava-se na premissa de que os americanos reagiriam previsivelmente à ameaça a uma de suas bases avançadas, o Atoll de Midway. Uma vez atraídos, a força esmagadora da Marinha Imperial os destruiria em uma batalha decisiva, conhecida na doutrina japonesa como Kantai Kessen. Para esta operação crucial, Yamamoto mobilizou uma força naval sem precedentes, incluindo a ponta de lança da Marinha Imperial, Akido Butai, a primeira frota aérea. Esta unidade era composta por 4 porta-aviões veteranos e endurecidos em combate: Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Estes navios não eram apenas embarcações. Eram símbolos do poder aéreo naval japonês, tendo liderado os ataques que afundaram navios de guerra britânicos no Oceano Índico e devastaram Pearl Harbor. Suas tripulações e alas aéreas eram compostas por pilotos experientes, muitos dos quais eram veteranos da guerra na China e de campanhas anteriores no Pacífico. Eles haviam treinado intensivamente e lutado com sucesso em inúmeros engajamentos, acumulando uma experiência de combate que poucos de seus adversários podiam igualar. O plano japonês era elaborado e já havia sido testado com sucesso em outras ocasiões. Primeiro, uma força de invasão menor atacaria as Ilhas Aleutas, no Alasca, para desviar a atenção americana. Simultaneamente, a principal força de porta-aviões, Akido Butai, aproximar-se-ia de Midway, lançando um ataque aéreo devastador contra a base. A expectativa era que os porta-aviões americanos, alertados, mas sem tempo para uma preparação completa, seriam atraídos para a batalha e então destruídos pela superioridade numérica e tática japonesa. A captura de Midway garantiria um posto avançado vital, protegendo as rotas navais japonesas e servindo como uma base para futuras operações contra o Havaí, ou mesmo contra o continente americano. Na mente dos estrategistas japoneses, a vitória era quase uma certeza. Eles possuíam navios mais modernos e poderosos, pilotos mais treinados e uma estratégia que se provara eficaz. A Marinha Imperial Japonesa, em sua confiança, acreditava que a capacidade americana de reagir a um ataque em larga escala seria limitada e que qualquer resistência seria superada pela eficiência e agressividade de suas forças. Era uma perspectiva de superioridade inquestionável, onde cada elemento se encaixava para garantir a destruição do núcleo aeronaval americano. O palco estava montado para um confronto que, na visão japonesa, selaria o destino do Pacífico por décadas. Entre 4 e 6 de junho de 1942, no atol de Midway e nas águas adjacentes do Pacífico Norte, essa confiança seria testada de uma forma que ninguém poderia prever. A confiança japonesa, embora bem fundamentada em vitórias anteriores, carregava em si uma semente de falha, a subestimação fatal das capacidades do adversário.
Enquanto Tóquio via sua marinha imperial como invencível e seus planos infalíveis, os Estados Unidos, longe de estarem derrotados, trabalhavam com uma combinação de inteligência, resiliência e uma dose de sorte que favoreceria amplamente os preparados. Esta subestimação pavimentaria o caminho para a tragédia japonesa. O primeiro e talvez mais crítico erro japonês foi a subestimação da inteligência americana. Desde o início da guerra, os criptoanalistas da Marinha dos Ikisiwa, baseados em Pearl Harbor e liderados pelo comandante Joseph Rochefort, haviam feito progressos significativos na quebra do Código Naval japonês, conhecido como JN-25B. Embora não tivessem acesso a todas as mensagens, eles conseguiam decifrar informações cruciais sobre as intenções e movimentos japoneses. A equipe de Rochefort, conhecida como Station Haipo, interceptou e analisou comunicações que indicavam um grande ataque iminente contra um alvo codificado como AF. A princípio, a localização exata de AF era desconhecida, mas a equipe suspeitava que fosse o atol de Midway. Para confirmar essa hipótese, os americanos orquestraram uma ruse. Uma mensagem falsa foi transmitida de Midway, em texto claro, informando que o sistema de destilação de água da ilha havia quebrado. Pouco depois, os criptoanalistas interceptaram uma mensagem japonesa que relatava a seus comandantes que AF estava com problemas de água. A confirmação era inegável. AF era Midway e o ataque japonês era real e iminente. Essa quebra de código forneceu aos americanos uma vantagem estratégica inestimável, permitindo-lhes antecipar o plano japonês, posicionar suas forças e preparar uma emboscada, enquanto os japoneses permaneciam confiantes na segurança de suas comunicações e na surpresa tática. Além da inteligência, o Japão subestimou severamente a resiliência americana. Após o ataque a Pearl Harbor e as subsequentes perdas no Pacífico, incluindo a Batalha do Mar de Coral, os estrategistas japoneses acreditavam que a frota de porta-aviões dos Stuas estava severamente enfraquecida e levaria meses para se recuperar. Essa percepção era parcialmente verdadeira. O USS Lexington havia sido afundado e o USS Yorktown gravemente danificado no Mar de Coral. No entanto, a determinação e a capacidade industrial americanas foram subestimadas. O Yorktown, que se esperava levar 3 meses para ser reparado, foi milagrosamente restaurado em apenas 72 horas no estaleiro de Pearl Harbor. Centenas de trabalhadores operaram em turnos contínuos, realizando reparos emergenciais que o tornaram apto a navegar, embora não totalmente operacional. Sua presença na Batalha de Midway, uma surpresa completa para os japoneses, seria um fator decisivo. A capacidade dos americanos de absorver golpes, adaptar-se e retornar ao combate com uma velocidade inesperada demonstrou uma tenacidade que o comando japonês não havia considerado em seus cálculos. A subestimação japonesa estendeu-se também à sorte americana. Embora na guerra, a sorte frequentemente favoreça os mais preparados e persistentes. Os americanos não apenas sabiam quando e onde o ataque viria, mas também demonstraram uma notável capacidade de se adaptar às circunstâncias caóticas do combate naval. A chegada dos bombardeiros mergulhadores americanos sobre os porta-aviões japoneses não foi um golpe de pura sorte, mas o resultado de uma série de fatores interligados. A persistência dos aviadores americanos, que mantiveram o contato com a frota inimiga apesar das perdas iniciais e da desorientação. O tempo crucial que os japoneses levaram para decidir entre um segundo ataque contra Midway ou contra os porta-aviões americanos, o que atrasou o rearmamento e o lançamento de seus próprios aviões, e a precisão com que os esquadrões de bombardeiros mergulhadores, como os SBD Dauntless, encontraram seus alvos no momento mais vulnerável.
Essa sorte foi, na verdade, a culminação da inteligência bem utilizada, da resiliência em manter a pressão e da capacidade de capitalizar os erros táticos do inimigo. Em retrospecto, a confiança imperial japonesa, embora uma força motriz para suas vitórias iniciais, tornou-se um calcanhar de Aquiles. A crença na própria invencibilidade e a incapacidade de prever a engenhosidade e a tenacidade do inimigo criaram uma cegueira estratégica. A subestimação da inteligência, da resiliência e da capacidade americana de transformar oportunidades em vantagens decisivas pavimentou o caminho para uma das maiores viradas da Segunda Guerra Mundial. O Japão, em sua arrogância, havia se preparado para uma batalha decisiva, mas não para a astúcia e a determinação de um adversário que, longe de estar quebrado, estava pronto para virar o jogo. A confiança japonesa antes de Midway era inquestionável, mas por trás dessa fachada de superioridade residia um contraste fundamental nas doutrinas de guerra navais que definiria o desfecho do confronto. A Marinha Imperial Japonesa e a Marinha dos Estados Unidos operavam sob filosofias estratégicas distintas, cada uma moldada por suas experiências, recursos e objetivos. Em Midway, essas doutrinas se chocariam, revelando as forças e fraquezas inerentes a cada abordagem. A doutrina japonesa, aperfeiçoada ao longo de anos de treinamento e combate, era centrada na ideia de um segundo golpe rápido. Esta estratégia agressiva exigia eficiência máxima e baseava-se na premissa de que a velocidade e a surpresa seriam decisivas. Após um ataque inicial devastador, os porta-aviões japoneses deveriam ser capazes de rearmar e reabastecer seus aviões com uma agilidade extraordinária para lançar uma segunda onda de ataques antes que o inimigo pudesse se recuperar. O objetivo era sobrecarregar o adversário e garantir uma vitória decisiva em um curto espaço de tempo, minimizando as chances de uma batalha prolongada que poderia desgastar os recursos limitados do Japão. Para isso, as tripulações de convés japonesas eram treinadas para operar sob intensa pressão, realizando a complexa tarefa de desarmar aeronaves que retornavam, mover bombas e torpedos para os hangares ou para os elevadores e, simultaneamente, preparar novas aeronaves com armamentos para a próxima surtida. Essa dança logística no convés era um espetáculo de coordenação e disciplina, mas também uma operação inerentemente arriscada, especialmente em meio ao combate. A doutrina japonesa, embora eficaz em cenários onde a surpresa e a superioridade numérica inicial eram garantidas, carregava uma vulnerabilidade crítica. Qualquer atraso ou interrupção nesse ciclo rápido de rearmamento poderia ter consequências catastróficas. Se os porta-aviões fossem pegos com os convés cheios de armamentos e aeronaves em preparação, eles se tornariam alvos extremamente vulneráveis. Em contraste, a tática dos Estados Unidos, embora também buscando a vitória, demonstrava uma resiliência fundamental. A doutrina americana enfatizava a capacidade de aguentar perdas iniciais e manter contato até achar a janela de oportunidade. Isso não significava uma abordagem passiva, mas sim uma disposição estratégica para absorver os primeiros golpes do inimigo, persistir no campo de batalha e explorar as falhas táticas do adversário. Diferente dos japoneses, que buscavam uma vitória rápida e decisiva, os americanos podiam contar com uma capacidade industrial superior para substituir perdas e, portanto, podiam se dar ao luxo de uma batalha de atrito mais prolongada. A inteligência, como demonstrado pela quebra do código JN-25B, desempenharia um papel crucial nessa estratégia, permitindo que os comandantes americanos posicionassem suas forças de forma a emboscar o inimigo, em vez de reagir a ele.
Eles estavam preparados para esperar, para manter suas aeronaves de reconhecimento no ar, mesmo sob fogo, e para lançar ataques em ondas, se necessário, até que uma oportunidade clara para um golpe decisivo se apresentasse. A recuperação milagrosa do USS Yorktown, em Pearl Harbor, em apenas 72 horas, foi um testemunho dessa resiliência e da determinação americana em manter suas forças no combate, apesar das adversidades. Essa abordagem permitia uma maior flexibilidade tática e reduzia a pressão por uma vitória imediata, permitindo que os comandantes americanos tomassem decisões mais calculadas e esperassem pelo momento mais propício para atacar. Em Midway, essas duas doutrinas colidiriam de forma dramática. A agressividade e a busca por um segundo golpe rápido dos japoneses os levariam a um estado de vulnerabilidade logística, enquanto a paciência e a persistência dos americanos, aliadas à sua inteligência superior, lhes dariam a capacidade de explorar precisamente essa vulnerabilidade. A batalha não seria apenas um confronto de navios e aviões, mas um teste decisivo de qual filosofia estratégica, a velocidade agressiva ou a resiliência calculada prevaleceria sob o fogo. O palco estava montado para um confronto onde a eficiência máxima japonesa seria posta à prova contra a tenacidade e a adaptabilidade americana, em um duelo que redefiniria a guerra naval no Pacífico. A doutrina japonesa de um segundo golpe rápido, embora concebida para maximizar a eficiência e a agressividade no combate naval, continha uma vulnerabilidade crítica que se manifestaria de forma devastadora em Midway. Essa fragilidade residia nas complexas e perigosas trocas de arma realizadas nos convéses de seus porta-aviões, uma dança logística que, sob a pressão do combate, transformava os navios em alvos extremamente suscetíveis. A premissa da doutrina japonesa era clara. Após um ataque inicial, os aviões deveriam ser rapidamente rearmados e reabastecidos para lançar uma segunda onda de ataques contra o inimigo. No cenário de Midway, essa necessidade se tornou ainda mais premente. A primeira onda de ataque japonês, lançada na manhã de 4 de junho, era composta principalmente por bombardeiros e caças armados, com bombas de fragmentação e munições para atacar as instalações terrestres do atol de Midway. No entanto, a detecção de porta-aviões americanos nas proximidades mudou drasticamente a prioridade. O almirante Nagumo, comandante da Kido Butai, foi confrontado com uma decisão crucial: preparar uma segunda onda para atacar Midway novamente ou rearmar seus aviões com torpedos e bombas perfurantes para enfrentar a frota americana. Ele optou pela segunda opção, desencadeando uma corrida contra o tempo e uma série de operações arriscadas nos convéses de seus navios. O processo de troca de arma era intrinsecamente perigoso. As aeronaves que retornavam do primeiro ataque a Midway precisavam ser desarmadas, seus armamentos terrestres removidos. Simultaneamente, outras aeronaves que estavam sendo preparadas para o segundo ataque contra Midway precisavam ter seus armamentos substituídos por torpedos tipo 91 e bombas perfurantes de 800 quilos, projetadas para afundar navios de guerra. Essa operação não ocorria em um ambiente controlado. Os hangares e os convéses de voo dos porta-aviões japoneses, como o Akagi e o Kaga, tornaram-se áreas de intensa atividade e risco. Bombas e torpedos altamente explosivos eram movimentados manualmente ou em pequenos carrinhos através dos hangares, muitas vezes sem serem armazenados em paióis seguros. Em vez disso, eram empilhados nos corredores, perto dos elevadores de aeronaves e próximos a mangueiras de combustível de aviação. Os procedimentos de rearmamento eram acelerados ao máximo para cumprir a exigência de um segundo golpe rápido.
As tripulações de convés, embora altamente treinadas, trabalhavam sob imensa pressão, cientes da urgência da situação. Os aviões eram simultaneamente reabastecidos com combustível de aviação, uma substância altamente volátil. A combinação de aviões abastecidos, bombas e torpedos expostos e a presença de combustível derramado criava um ambiente de extrema instabilidade. As portas dos paióis de munição, que deveriam proteger os explosivos, eram frequentemente deixadas abertas, ou não eram usadas para economizar tempo, expondo ainda mais o material bélico. Os elevadores de aeronaves, essenciais para mover aviões e armamentos entre os convéses de hangar e o convés de voo, também se tornaram vetores de risco. Em caso de um ataque inimigo, um impacto direto em um convés de voo ou hangar lotado poderia facilmente se propagar por esses elevadores abertos, transformando um dano localizado em uma catástrofe generalizada. Essa prática de manter grandes quantidades de armamento exposto nos convéses, embora crucial para a doutrina de ataque rápido, representava uma falha de segurança fundamental. Em tempos de paz ou em cenários sem ameaça imediata, a eficiência dessa dança logística podia ser louvável. No entanto, sob as condições de combate, com a possibilidade iminente de um ataque aéreo, essa eficiência se transformava em uma vulnerabilidade crítica. Os porta-aviões japoneses estavam, de fato, com seus próprios eixos quebrados, antes mesmo de serem atingidos. Eles eram navios carregados de explosivos, esperando apenas uma faísca. A ironia trágica para os japoneses foi que, enquanto eles se esforçavam para rearmar suas aeronaves para o segundo ataque, os americanos, que haviam aguentado perdas iniciais e mantido o contato, estavam se aproximando. O timing americano perfeito não seria apenas a chegada dos bombardeiros mergulhadores, mas a sua chegada no exato momento em que os porta-aviões japoneses estavam no auge de sua vulnerabilidade. Os convéses de hangar estavam cheios de aeronaves desarmadas e rearmadas, bombas e torpedos empilhados e mangueiras de combustível espalhadas. Era um cenário de caos controlado, onde a margem para erro era inexistente e as consequências de um ataque inimigo seriam amplificadas exponencialmente. Essa curiosidade extra da guerra, a dança logística nos convéses japoneses, não era um erro isolado, mas uma consequência direta de uma doutrina que priorizava a velocidade acima da segurança em um ambiente de combate dinâmico. A pressão para lançar um segundo ataque rápido, combinada com a subestimação da capacidade americana de contra-atacar, levou a uma situação onde os próprios navios se tornaram suas maiores ameaças internas. A vulnerabilidade criada por essa prática seria o fator decisivo que transformaria a confiança inicial japonesa em desespero em questão de minutos. A doutrina japonesa de um segundo golpe rápido, embora concebida para maximizar a eficiência e a agressividade no combate naval, continha uma vulnerabilidade crítica que se manifestaria de forma devastadora em Midway. Essa fragilidade residia nas complexas e perigosas trocas de arma realizadas nos convéses de seus porta-aviões, uma dança logística que, sob a pressão do combate, transformava os navios em alvos extremamente suscetíveis. Na manhã de 4 de junho de 1942, o almirante Shuichi Nagumo, comandante da Kido Butai, enfrentou uma série de decisões críticas que selariam o destino de sua frota. Sua primeira onda de ataque já havia sido lançada contra as instalações terrestres de Midway, e o reconhecimento aéreo, embora tardio e falho, finalmente confirmou a presença de porta-aviões americanos na área. Essa informação alterou radicalmente a prioridade de Nagumo. A ordem anterior de preparar a segunda onda com armamentos para ataque terrestre foi cancelada.
Agora, as aeronaves deveriam ser rearmadas com torpedos e bombas perfurantes, destinadas a afundar navios de guerra. Este processo desencadeou uma corrida contra o tempo e uma série de operações de alto risco nos convéses e hangares dos porta-aviões japoneses. Os convés de hangar do Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu tornaram-se áreas de intensa atividade e caos controlado. Aeronaves que retornavam do ataque a Midway precisavam ser desarmadas de suas bombas terrestres, enquanto outras que estavam sendo preparadas para um segundo ataque contra a ilha tinham seus armamentos substituídos por torpedos, tipo 91, e bombas perfurantes de 800 kg. Pilotos e tripulantes de convés operavam sob uma pressão crescente, conscientes da urgência da situação. A doutrina de um segundo golpe rápido exigia que essas operações fossem realizadas com a máxima velocidade, mas essa velocidade vinha com um custo de segurança. Bombas e torpedos altamente voláteis eram movimentados manualmente através dos hangares, muitas vezes sem serem armazenados em paióis seguros. Em vez disso, eram empilhados nos corredores, perto dos elevadores de aeronaves e próximos a mangueiras de combustível de aviação. Os aviões eram simultaneamente reabastecidos com combustível de aviação, uma substância altamente inflamável. A combinação de aeronaves abastecidas, bombas e torpedos expostos e a presença de combustível derramado criava um ambiente de extrema instabilidade. As portas dos paióis de munição eram frequentemente deixadas abertas ou não eram usadas para economizar tempo, expondo ainda mais o material bélico. Os elevadores de aeronaves, essenciais para mover aviões e armamentos entre os convéses de hangar e o convés de voo, também se tornaram vetores de risco. Em caso de um ataque inimigo, um impacto direto em um convés de voo ou hangar lotado poderia facilmente se propagar por esses elevadores abertos, transformando um dano localizado em uma catástrofe generalizada. Enquanto os japoneses se debatiam com essa complexa e perigosa dança logística, o timing americano perfeito estava se materializando. As primeiras ondas de ataque americanas, compostas principalmente por esquadrões de torpedeiros, haviam sofrido perdas devastadoras. Lançados sem coordenação e sem cobertura adequada de caças, esses aviões foram abatidos em grande número pela patrulha aérea de combate japonesa e pela artilharia antiaérea. No entanto, o sacrifício desses torpedeiros não foi em vão. Eles atraíram a atenção dos caças Zero japoneses para altitudes mais baixas, longe dos bombardeiros mergulhadores americanos que se aproximavam de grande altitude. Os bombardeiros mergulhadores SBD Dauntless, do USS Enterprise e do USS Yorktown, haviam enfrentado desafios próprios. Após horas de busca, alguns esquadrões se perderam ou ficaram desorientados. Contudo, a persistência dos aviadores americanos e uma dose de sorte na navegação os levaram ao alvo. Por volta das 10h20 da manhã, 3 esquadrões de SBDs, um do Enterprise e 2 do Yorktown, chegaram simultaneamente sobre a frota japonesa. Eles desceram do sol, em alta altitude, praticamente sem serem detectados pelo radar japonês ou pela patrulha aérea de combate, que estava em baixa altitude combatendo os torpedeiros americanos. A atmosfera nos porta-aviões japoneses naquele momento era de tensão e atividade febril. Sirenes podiam ser ouvidas, indicando a presença de aviões inimigos, mas a principal ameaça esperada eram os torpedeiros, não os bombardeiros mergulhadores. Ordens conflitantes e a complexidade do rearmamento contribuíam para a confusão. Os decks estavam lotados de bombas e torpedos expostos, aeronaves sendo reabastecidas e armadas, e tripulações correndo para preparar a próxima onda de ataque. Era um cenário de máxima vulnerabilidade, uma janela crítica que os americanos, por uma combinação de persistência e timing, estavam prestes a explorar.
Os bombardeiros mergulhadores americanos encontraram seus alvos no exato momento em que os porta-aviões japoneses estavam mais suscetíveis. A maioria dos caças Zero da patrulha aérea de combate japonesa estava em baixa altitude, reabastecendo ou rearmando, ou ainda perseguindo os torpedeiros americanos. Os convéses de voo japoneses estavam cheios de aeronaves, bombas e combustível. Não havia tempo para reagir. A dança logística japonesa no convés, concebida para a eficiência, foi punida por um timing americano perfeito. O estágio estava montado para um golpe devastador que mudaria o curso da batalha e da guerra no Pacífico. Na manhã de 4 de junho de 1942, por volta das 10h20, a atmosfera nos porta-aviões japoneses da Kido Butai era de intensa atividade e vulnerabilidade. Os convéses de hangar estavam cheios de aeronaves sendo rearmadas e reabastecidas com combustível e munições, incluindo torpedos tipo 91 e bombas perfurantes de 800 kg empilhados e expostos. A prioridade era preparar a próxima onda de ataque contra a frota americana, mas essa dança logística criava um risco imenso. A patrulha aérea de combate japonesa, composta por caças Zero, estava em baixa altitude, combatendo os torpedeiros americanos que haviam atacado com grande sacrifício, ou reabastecendo e rearmando em seus próprios porta-aviões. Essa distribuição da defesa aérea japonesa deixou uma abertura crítica nas altitudes mais elevadas. Foi nesse momento preciso que o timing americano perfeito se manifestou. 3 esquadrões de bombardeiros mergulhadores SBD Dauntless, 2 do USS Yorktown e 1 do USS Enterprise, convergiram sobre a frota japonesa. Eles haviam voado por horas, alguns se desorientando. Mas a persistência e uma dose de sorte na navegação os levaram ao alvo. Chegando de grande altitude e com o sol às costas, os SBDs desceram em mergulho quase vertical, praticamente sem serem detectados pelo radar japonês ou pela patrulha aérea de combate que estava em posição desfavorável. O céu, antes dominado pela fumaça dos torpedeiros americanos abatidos, foi subitamente preenchido com bombardeiros mergulhadores americanos caindo do sol. O som característico do ataque começou. O assobio mortal dos SBDs mergulhando, com suas sirenes de mergulho ativadas, cortou o ar, anunciando a chegada iminente da destruição. Nos convéses dos porta-aviões japoneses, a reação foi tardia e insuficiente. As tripulações mal tiveram tempo de reagir antes que as bombas começassem a cair. O primeiro alvo atingido foi o porta-aviões Kaga. Uma série de bombas de 1,0 libras atingiu o navio em rápida sucessão. Uma delas perfurou o convés de voo e explodiu diretamente no convés de hangar, onde aeronaves estavam sendo reabastecidas e rearmadas. A explosão inicial desencadeou uma reação em cadeia catastrófica. As bombas e torpedos expostos explodiram, e o combustível de aviação em jatos e mangueiras se incendiou. Em poucos minutos, o Kaga foi engolfado por chamas incontroláveis, transformando-se em um inferno flutuante. Quase simultaneamente, o carro-chefe da Kido Butai, o porta-aviões Akagi, foi atingido. Uma única bomba de 1,0 libras, lançada por um SBD do USS Enterprise, penetrou o convés de voo e explodiu no hangar superior, adjacente ao estoque de torpedos e bombas que estavam sendo preparados para a segunda onda de ataque. O resultado foi imediato e devastador. As explosões secundárias foram massivas, destruindo os elevadores de aeronaves e espalhando fogo por todo o navio. O Akagi também se tornou uma massa de chamas em questão de minutos, sua estrutura interna completamente comprometida. O terceiro porta-aviões a ser atingido foi o Soryu. Bombas de 1,0 libras atingiram o navio em 3 pontos diferentes, também perfurando o convés de voo e explodindo nos hangares inferiores.
Como nos outros navios, a presença de combustível e munições expostas amplificou enormemente o impacto. O Soryu rapidamente se tornou uma pira funerária, com incêndios que rapidamente se espalharam por todos os conveses. Em um período de aproximadamente 6 minutos, entre 10h22 e 10h28, 3 dos 4 porta-aviões veteranos da Kido Butai, Kaga, Akagi e Soryu estavam em chamas, irremediavelmente danificados. A rapidez e a letalidade do ataque foram chocantes, mesmo para os padrões da guerra naval. A vulnerabilidade crítica criada pela dança logística nos conveses japoneses, combinada com o timing preciso do ataque americano, transformou o que poderia ter sido um dano controlável em uma destruição total. Apenas o porta-aviões Hiryu conseguiu escapar ileso deste primeiro e devastador ataque. O Hiryu estava posicionado um pouco mais ao norte da formação principal e foi poupado da onda inicial de bombardeiros mergulhadores. Seu comandante, o contra-almirante Tamon Yamaguchi, um oficial agressivo e capaz, reagiu rapidamente. Ele lançou uma contra-ofensiva com os aviões restantes do Hiryu, atacando o USS Yorktown em 2 ondas. Esses ataques causaram danos severos ao Yorktown, que foi atingido por bombas e torpedos, ficando temporariamente fora de combate. No entanto, a sorte do Hiryu duraria pouco. A resiliência americana, que havia sido subestimada, permitiu que os aviões do Enterprise e do Yorktown, que operava com aviões do Saratoga e do Enterprise, após os danos, rastreassem o Hiryu. Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 17h, uma segunda onda de bombardeiros mergulhadores americanos localizou e atacou o último porta-aviões japonês. 4 bombas de 1,00 libras atingiram o Hiryu, resultando em incêndios incontroláveis e explosões secundárias que selaram seu destino. O Hiryu afundaria na manhã seguinte, em 5 de junho, marcando o fim de todos os 4 porta-aviões japoneses envolvidos na batalha. Em um único dia, o eixo da Força Aeronaval Japonesa foi quebrado. A perda de 4 porta-aviões veteranos, juntamente com centenas de pilotos experientes e técnicos de manutenção, representou um golpe estratégico e tático, do qual a Marinha Imperial Japonesa jamais se recuperaria completamente. A confiança inicial japonesa foi substituída por espanto e desespero, enquanto a América demonstrava sua capacidade de infligir uma destruição decisiva. A aniquilação da força-tarefa de porta-aviões japonesa em Midway representou um golpe estratégico de proporções catastróficas para o Império do Japão. Em questão de horas, a Marinha Imperial perdeu 4 de seus 6 porta-aviões de frota, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, navios que haviam formado a ponta de lança de sua expansão no Pacífico desde Pearl Harbor. Mais do que a perda material dos navios, a batalha custou ao Japão centenas de seus mais experientes pilotos de aviação naval, mecânicos e tripulantes de convés. Estes eram veteranos endurecidos em combate, cujo treinamento e experiência eram insubstituíveis e levariam anos para serem recuperados. A capacidade de projetar poder aéreo naval em larga escala foi severamente comprometida, marcando o fim de uma era de dominação japonesa irrestrita. O impacto imediato da Batalha de Midway foi a mudança decisiva na iniciativa estratégica. Antes de 4 de junho de 1942, o Japão ditava o ritmo e a localização dos confrontos no Pacífico. Suas forças avançavam metodicamente, capturando territórios e bases e forçando os aliados a reagir. A campanha de Midway, concebida para destruir o restante da frota americana de porta-aviões e garantir a segurança das rotas navais japonesas, era o ápice dessa estratégia ofensiva. No entanto, com a perda de sua principal força de ataque naval, essa capacidade ofensiva foi abruptamente interrompida. A partir daquele momento, a Marinha dos Estados Unidos
embora também tivesse sofrido perdas significativas como o porta-aviões Yorktown, passou a ditar o curso da guerra. A iniciativa estratégica havia mudado de mãos. O Japão seria forçado a uma postura defensiva, reagindo aos movimentos americanos em vez de planejar novas expansões em larga escala. Em Tóquio, a notícia da derrota foi recebida com descrença e um choque profundo. O alto comando japonês, acostumado a uma série ininterrupta de vitórias, tentou inicialmente minimizar a extensão do desastre, impondo um sigilo rigoroso sobre as perdas para evitar o impacto na moral pública e militar. No entanto, a realidade era inegável para os estrategistas navais. Ficou claro que o inimigo não era apenas tenaz, como já haviam demonstrado na Batalha do Mar de Coral, e na persistência de seus ataques em Midway, mas era também imprevisivelmente eficiente. A tenacidade americana já era reconhecida. A capacidade de se recuperar rapidamente do ataque a Pearl Harbor, de enviar forças para o Mar de Coral e de lançar ataques aéreos contínuos em Midway, mesmo diante de pesadas perdas, confirmava uma resiliência notável. O reparo milagroso do USS Yorktown em apenas 72 horas em Pearl Harbor, permitindo sua participação crucial na batalha, foi um testemunho dessa determinação, um feito que os japoneses consideravam impossível. Contudo, a eficiência imprevisível foi o que verdadeiramente abalou o cálculo japonês. Essa eficiência derivava de uma combinação de fatores que o Japão havia subestimado. Primeiramente, a inteligência americana, através da quebra do código JN-25B, forneceu aos comandantes dos Ilekuzai uma vantagem inestimável, permitindo-lhes antecipar o plano japonês e montar uma emboscada. Para Tóquio, a surpresa tática que eles esperavam infligir a Midway foi, na verdade, revertida contra eles de forma devastadora. A capacidade americana de prever os movimentos japoneses e posicionar suas forças de porta-aviões para interceptação foi um choque. Em segundo lugar, a coordenação e o timing dos ataques americanos, especialmente dos bombardeiros mergulhadores, foram cruciais. Embora os ataques iniciais de torpedeiros americanos fossem descoordenados e tivessem sofrido perdas terríveis, eles cumpriram um papel vital ao atrair os caças Zero japoneses para longe das altitudes elevadas, abrindo uma janela de oportunidade para os bombardeiros mergulhadores. A chegada simultânea de múltiplos esquadrões de SBD Dauntless sobre os porta-aviões japoneses, no exato momento em que seus convéses estavam vulneráveis com aeronaves sendo rearmadas e reabastecidas, demonstrou uma capacidade de capitalizar erros táticos inimigos que os japoneses não esperavam. Essa precisão no timing transformou uma operação logística arriscada em uma armadilha mortal. Por fim, a capacidade industrial dos Estados Unidos, que o Japão havia subestimado, significava que as perdas de porta-aviões e aviões poderiam ser substituídas em um ritmo muito mais rápido do que o Japão poderia igualar. Enquanto o Japão levava anos para treinar um piloto naval de elite, os Estados Unidos já estavam construindo uma vasta infraestrutura de treinamento e produção. A guerra no Pacífico, que o Japão esperava vencer com uma série de vitórias decisivas e rápidas, estava se transformando em uma guerra de atrito, um cenário para o qual o Japão não estava preparado e não podia sustentar. A revelação de uma nova forma de guerra, onde a inteligência, a resiliência e a capacidade de exploração de vulnerabilidades eram tão cruciais quanto a bravura e a doutrina tática, forçou o alto comando japonês a recalibrar sua estratégia. A crença na superioridade inquestionável da Marinha Imperial foi abalada. Para Tóquio, Midway não foi apenas uma derrota militar. Foi a dolorosa constatação de que o inimigo, que eles haviam subestimado, possuía uma combinação letal de astúcia, tenacidade e recursos
que tornava a vitória japonesa no Pacífico cada vez mais improvável. A maré havia virado, e a partir daquele dia, o Japão se veria em uma luta defensiva contra uma potência que havia revelado sua verdadeira e inesperada eficiência. A Batalha de Midway, encerrada em 6 de junho de 1942, não foi apenas uma derrota tática para o Império do Japão. Ela representou um ponto de inflexão decisivo, o dia em que a maré da guerra no Pacífico virou sem aviso, alterando fundamentalmente o curso do conflito. A perda de 4 porta-aviões de frota, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, juntamente com mais de 300 aeronaves e centenas de pilotos e técnicos navais altamente treinados, foi um golpe do qual a Marinha Imperial Japonesa jamais se recuperaria integralmente. Estes não eram apenas números, eram a espinha dorsal da capacidade ofensiva japonesa forjada ao longo de anos de investimento e experiência em combate. A partir de Midway, o Japão foi forçado a abandonar suas ambiciosas estratégias de expansão e adotar uma postura defensiva, lutando para conter o avanço aliado em vez de ditar a ofensiva. Para os Estados Unidos, Midway foi a prova incontestável de sua capacidade de lutar como uma potência. A vitória não foi apenas um resultado da sorte ou da inteligência superior, mas uma demonstração da resiliência, da adaptabilidade estratégica e da crescente capacidade industrial que o Japão havia subestimado. A quebra do código JIN 25B, que permitiu aos americanos antecipar o ataque japonês, destacou a importância da guerra de inteligência e a eficácia de seus criptoanalistas. Essa vantagem informacional permitiu que a Marinha dos Inoue, embora numericamente inferior em porta-aviões, no início da batalha, posicionasse suas forças de forma a emboscar o inimigo. A decisão do almirante Chester Nimitz de enviar o USS Yorktown de volta ao combate em apenas 72 horas após graves danos no Mar de Coral, um feito considerado impossível pelos japoneses, simbolizou a tenacidade e a capacidade de reparo e recuperação americanas. E batalha também solidificou a posição da aviação naval como o principal vetor de poder no Pacífico. Os porta-aviões, que antes eram vistos como meros auxiliares dos encouraçados, provaram ser as armas decisivas. O sucesso dos bombardeiros mergulhadores SBD Dauntless, que aproveitaram a vulnerabilidade logística dos porta-aviões japoneses, demonstrou a eficácia da coordenação aérea e a importância de um timing preciso. A capacidade americana de absorver as perdas iniciais de seus esquadrões de torpedeiros e, em seguida, capitalizar a distração japonesa para lançar um ataque devastador, revelou uma profundidade tática e uma persistência que o comando japonês não esperava. Midway marcou o fim da expansão japonesa e o início da contraofensiva aliada no Pacífico. A partir daquele momento, a iniciativa estratégica passou para as mãos dos Estados Unidos, que começaram a ditar o ritmo e a direção da guerra. A Batalha de Guadalcanal, que se iniciaria apenas 2 meses depois, seria o próximo passo nessa transição, com as forças americanas desembarcando em território japonês pela primeira vez. A perda de seus porta-aviões e pilotos de elite em Midway significou que o Japão não teria mais a capacidade de contestar efetivamente o domínio aéreo e naval dos Inoue em futuras batalhas. A lacuna entre as capacidades de produção industrial dos dois países, já significativa, tornou-se intransponível. Enquanto os Estados Unidos podiam substituir navios e treinar novos pilotos em um ritmo acelerado, o Japão lutava para repor suas perdas, especialmente a de seus aviadores experientes. O legado de Midway, portanto, transcende a vitória militar imediata.
Ele ressaltou a importância de uma abordagem multifacetada da guerra, onde a inteligência, a resiliência industrial e a adaptabilidade tática são tão cruciais quanto a bravura individual e a doutrina militar. Para Tóquio, a batalha foi um despertar brutal para a realidade de que o inimigo não era apenas tenaz, mas possuía uma eficiência imprevisível e uma capacidade de sustentação que tornava a vitória final japonesa uma ilusão cada vez mais distante. A crença na invencibilidade da Marinha Imperial foi estilhaçada, e a moral, tanto militar quanto pública, sofreu um golpe severo, embora mantido em segredo por um tempo. A América, por sua vez, emergiu de Midway com uma confiança renovada e uma compreensão aprofundada de suas próprias capacidades. A batalha validou a estratégia de guerra de porta-aviões e a importância de investimentos em inteligência e treinamento. Ela solidificou a convicção de que, apesar dos reveses iniciais, a nação possuía os recursos e a determinação para virar o jogo em um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. Midway não foi apenas uma batalha naval. Foi o dia em que a América mostrou ao mundo e a si mesma como luta uma potência, estabelecendo as bases para a eventual vitória aliada no Pacífico. Foi o momento em que a história da guerra, antes escrita pelas vitórias japonesas, começou a ser reescrita pelo poderio e pela persistência dos Estados Unidos.